Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de decreto legislativo número 88 de 2016, PDC número 434 de 2016, na origem, que aprova o texto do ajuste complementar técnico ao acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre cooperação em matéria de defesa relacionado à cooperação no campo aeroespacial, firmado em Roma em 30 de setembro de 2014. Vem para análise desta comissão o projeto de decreto legislativo PDS número 88 de 2016, cuja ementa está acima epigrafada e foi lida pelo relator. A Presidente da República, o Presidente da República, pela mensagem número 590, de 29 de dezembro de 2015, submeteu ao crivo do Congresso Nacional o texto do ajuste complementar técnico ao acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre cooperação em matéria de defesa relacionada à cooperação no campo aeroespacial, firmado em Roma em 30 de setembro de 2014. Na exposição de motivos, assinada pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e da Defesa, é destacado que o ajuste complementar deverá constituir marco importante na cooperação bilateral em razão, dentre outras, da previsão de transferência de tecnologia, desde que necessário para a realização dos objetivos do ajuste nas áreas de planejamento e produção dos sistemas previstos no instrumento jurídico. Chama-se atenção ainda para a participação do Ministério da Defesa na elaboração do texto, bem assim na aprovação de sua versão final. O ajuste, conforme indicado nos consideranda, tem em conta os benefícios e as vantagens recíprocas resultantes da criação de parcerias industriais estratégicas entre as indústrias de ambos os países. Esse quadro permitirá ainda, segundo o texto da abertura do tratado, o desenvolvimento conjunto, a transferência ou a cessão de tecnologias decisivas de segurança e de defesa, bem como troca recíproca das capacidades industriais de defesa nacional. Para tanto, pretende-se desenvolver a cooperação entre as partes de modo destacado nas seguintes áreas: espaço, guerra eletrônica, veículos aéreos não tripulados, treinamento de pilotos e pesquisa e inovação. O texto estabelece ainda quais serão os métodos de cooperação, a saber, intercâmbio de informações, transferência de conhecimentos, cessão e transferência de tecnologia e desenvolvimento e produção conjunta de sistemas. Cada parte do acordo assegurará que a transferência de tecnologia realizada em conformidade com o ordenamento jurídico das partes cobrirá as seguintes áreas: planejamento e desenvolvimento, bem assim produção dos sistemas que são objeto do ajuste. É previsto no artigo 4 o intercâmbio de pessoal entre os dois países. O artigo 5 institui o Comitê de Coordenação, que será responsável pela aprovação, supervisão e controle da implementação dos projetos do ajuste complementar técnico. Referido dispositivo estabelece, por igual, as principais atribuições do Comitê de Coordenação e indica que ele será constituído por representantes das forças aéreas das partes e, quando necessário, de outras organizações. O artigo 6 trata-se da propriedade intelectual do resultado das atividades intelectuais que surgirão como resultado do ajuste. O artigo 7, por sua vez, prescreve que o ajuste não acarreta obrigações financeiras às partes. O artigo 8 dispõe sobre a segurança das informações sigilosas. Nesse sentido, ele estipula que as partes notificarão uma à outra, por meio do Comitê de Coordenação, sobre a necessidade de preservar o sigilo da informação,
ou de outros dados relacionados à cooperação. Já o artigo 9 fixa os procedimentos para a visita de representantes de uma das partes às entidades que atuam no setor de defesa sob a jurisdição da outra. As taxas, os direitos alfandegários e outros ônus semelhantes serão regulados pela legislação nacional das partes, conforme prevê o artigo 10. O acordo traz também dispositivos sobre responsabilidade civil, artigo 11, e solução de controvérsias que deverão ser equacionadas por meio de consultas e negociações diretas entre as partes, artigo 12. O artigo 13 dispõe sobre as emendas no ajuste e o artigo 14 trata da duração indeterminada e da denúncia por escrito e por diplomática com produção de efeitos 90 dias após o recebimento da respectiva notificação. Aprovado o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, a matéria veio para esta Casa e foi despachada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde me coube a relatoria. Não foram recebidas emendas no prazo regimental. A análise da matéria compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103(1) do Regimento Interno do Senado Federal. Não há vícios no que diz respeito à sua juridicidade, e não existe por igual vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o dispositivo no artigo 49(1) e no artigo 84, 8º, da Constituição Federal. A temática do ajuste em análise reveste de extrema relevância. Suficiente ressaltar que entre seus objetivos encontram-se o desenvolvimento e produção de sistema de satélites, o desenvolvimento conjunto de um veículo lançador de satélites, a implementação de um centro de suporte operacional de guerra eletrônica para a gestão de banco de dados, a geração e validação das bibliotecas, o estudo, desenvolvimento e produção conjunta de sistemas táticos não pilotados. Vê-se, pois, que o tratado bilateral, sob apreciação, está em perfeita consonância com os desafios que a defesa de um país enfrenta no momento presente. E mais, o ajuste antecipa, em importante visão prospectiva, o aperfeiçoamento de campos do conhecimento sensíveis à segurança do nosso país. Somem-se a essa circunstância os benefícios que a cooperação bilateral, objeto do ajuste, há de produzir para a pesquisa científica brasileira. Portanto, sua internalização é medida não apenas necessária, mas urgente. Voto por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 88 de 2016. Sala das Comissões, 31 de março de 2017, senador Fernando Collor, presidente, senador Pedro Chaves, relator. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, pela apresentação de seu relatório, que coloco em discussão. Não haver... Eu só gostaria de discutir. Eu tive com o tenente Senador brigadeiro, Pedro Chaves. Me perdoe, tive em contato com o tenente brigadeiro Rossato, na semana passada, onde ele explicou detalhadamente esse convênio, esse acordo, que é extremamente importante, porque a Itália é um dos poucos países da Europa que está disposta a transferir tecnologia para o Brasil e vice-versa. Então, isso realmente vai agregar muito às Forças Armadas, à Defesa Nacional e ao país. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves. Como disse, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam o relatório lido por Sua Excelência, o senador Pedro Chaves, permaneçam como se encontram. Aprovado.
A matéria aprovada, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.